Fala galerinha, estou aqui hoje para fazer um post, um vídeo, depois de muita conversa aí com a galera aí, nos posts que nós fizemos aí. O Carlos, numa mão que ele postou aí, com um vala vala que ele postou aí, acabámos discutindo a mão bastante, onde vocês podem ver aí as respostas do que foi feito, opiniões diferentes, visões diferentes da situação, foi bem legal. E hum, o Carlos tinha apontado alguns pontos que gostaria de ver discutidos uh, no, 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 no grupo. Eu desafiei-o a falar de alguns deles, depois encaminharmos a galera para desafiar a falar também eles a desenvolver esses aspectos. Eu vou falar então, vou cumprir a minha promessa e eu vou falar então das vantagens e desvantagens de ranges polarizados e lineares de trivete. Aquilo que é a minha visão, uma vez mais eu friso, esta é a minha visão das coisas. Não quer dizer que eu esteja certo, não quer dizer que eu esteja errado, simplesmente é a minha visão. Com certeza haverá outras e espero que isso agregue alguma coisa para o vosso jogo e para os vossos resultados. Então, em relação aos ranges polarizados, vamos começar pelos polarizados. Os ranges polarizados, eles são ranges que devem ser usados principalmente em microstakes, tá? Uma vez que em microstakes os jogadores eles não defendem contra tribet o suficiente quanto deviam e acima de tudo não têm forbet, tá? Então tipo assim, imaginem, vamos aqui fazer aqui um clear aqui. Vamos supor que o jogador abre do botão e vocês estão na Big Blind, por exemplo, e nós queremos construir um range. Antes de mais, estas coisinhas dependem sempre muito do adversário, tá? A decisão de uma e de outra linha. Eu não tenho que ter o mesmo range de tribet sempre. Eu tenho que me adaptar ao adversário. Se é um adversário que abre muito light, se é um adversário que abre pouco, se é um adversário que defende pouco a tribet, se defende muito, se for beta, etc, etc. Então vou desenvolver aqui um pouquinho aquilo que pode ser os ajustes. Por exemplo, um jogador que seria bom nós termos um range polarizado. Um jogador que folda muito para tribet. Pode até ser um jogador que abre bastante, mas se ele foldar bastante para tribet, e eu estou falando dele foldar 60% para cima, para tribet, naquele spot, compensa-nos bastante ter um range polarizado. Porquê? Vamos dizer que eu faria, vou tirar os weights aqui, vamos dizer que eu consideraria este meu range assim como sendo um range de tribet por valor, onde quando eu considero que seja por valor é que, vamos pôr rei dama suited, é que eu posso levar call de mãos piores, bastantes calls de mãos piores, claramente piores. Não quer dizer que não haja mais mãos que a gente tribeta e que não levemos call de mãos piores, tipo assim, o rei vala suited, o as 10 suited, naturalmente que os jogadores ainda vão dar calls com as 2, as 3, as 4, algumas vezes, não quer dizer que sejam todos, mas algumas vezes vão dar call com essas mãos. E naturalmente o as 10 está na frente, mas eu estou falando em relação ao range total. Estas seriam as mãos que eu diria que estão na frente do range de call do nosso adversário. Portanto, este seria um tribet por valor que estaria aqui nos 5.63. Só que se nós tribetarmos só 5.63, enfim, fica meio fácil de jogar contra nós. Então a gente tem que introduzir aqui alguns bluffs. Então vamos construir a outra parte do nosso range de tribet, que seriam mãos. Quais seriam elas? Antes de mais, é preciso entender que um range polarizado ele tem esta parte e agora vai ter mãos que, por exemplo, podem ser estas assim, por exemplo. Por exemplo, podemos incluir algo deste tipo assim.
Uh, algumas mãos que eu, por exemplo, isto assim, que eu prefiro jogar elas em tribet para jogar com iniciativa, mas que são mãos, nem tanto estes suited connectors, que ele também jogam bem, principalmente na Big Blind. Na Small Blind não, mas na Big Blind jogam bem em call também, não tem problema, mas jogam melhor tribetando. Então são mãos que, tipo, entre aspas, eu não me sinto tão confortável para dar o call, mas que também não as quero foldar. Então basicamente o conceito é mais ou menos este sobre arranjos polarizados. E são mãos que eu iria usar praticamente sempre por bluff. Aqui a vantagem destas mãos aqui são que é que a jogabilidade pós-flop é boa, tem bastantes flops que nós conseguimos continuar com agressividade, mesmo não tendo os nuts e etc. Podemos continuar com agressividade. E estas mãos aqui, elas são boas por causa dos blockers. Pronto, basicamente os blockers fazem com que elas sejam mãos interessantes para colocar num range polarizado de tribet. E no caso, reparem que nós ficamos aqui com cerca de 5,5%, 6% de... vamos pôr assim. Sim. E assim. Atenção que isto aqui, por ser por valor, não quer dizer que vocês já atolem isto pré-flop. Isso é outra questão. Isso já é o desenvolvimento contra a Forbet. Portanto, estamos a falar 10,2% do range total de tribet na Big Blind contra botão, onde 4,57 iria ser tribets por bluff e 5,63 seria o nosso valor. Pronto. Esta seria uma construção bastante interessante de um range de tribet contra um jogador que folda 60 pursa por aí para tribet. E agora vamos a um range linear. Quando é que eu quero construir um range linear? Quando eu estou jogando contra jogadores que basicamente abrem bastante e dão muitos calls a tribet. Tem um fold para tribet de tipo 30%, 40%, 35%. Dão muitos calls. Porquê? Agora, no meu range de tribet, eu posso introduzir estas mãos assim. Por exemplo, isto aqui assim. Isto. Eu posso introduzir. Eu posso até introduzir isto. Eu posso ter no meu range de tribet aqui alguns destes suited aqui. E isto seria um range linear de tribet. Portanto, reparem que eu tenho praticamente a mesma percentagem geral, tá? Mas, no entanto, eu organizei o meu range completamente diferente. Eu retirei estas mãos aqui e agora vou jogar elas em call porque vou defender a Big Blind. Big Blind é preciso defendermos bastante. Mas eu coloquei estas mãos aqui como tribet porque eu sei que o meu adversário vai abrir tipo às 2, às 3, às 4, às 5, às 6, às 7, mesmo os suited e os off-suited, rei 8, rei 6, rei 7, todos os pares, vai abrir e vai dar call na minha tribet. Então mesmo que o flop venha King High, Queen High, Ace High, tem muitas mãos no range do vilão que eu consigo ainda extrair valor. Então, esta é uma construção de um range linear de tribet contra um jogador que folda pouco para tribet, que é interessante. No caso do botão, tenham sempre isso em conta. É preciso saber o range de open, se ele é largo, se não é largo, porque, por exemplo, não posso fazer isto quando o jogador abre do TG. Naturalmente que não posso, porque o range dele é mais curto e vai ser mais difícil eu ter valor. Entendam que, por exemplo, um jogador que abre lá do TG 18%, vamos dizer,
60% de fold para tribet, inclui inclui que ele vai nos dar call na tribet e forbet, vai forbetar com um pequeno número de mãos. Mas se o range dele inicial for 50%, naturalmente que os 60% agora representam muito mais mãos, que não representaria no range de UTG. Basicamente, a nível de matemática, a nível de contas, vamos dizer que se um jogador abrir, vamos lá pôr 45% de range linear, não vou estar aqui a entrar em grandes pormenores, vamos supor, são 543 combos, vocês veem aqui em baixo, 543 combos, então vamos dizer que ele foldaria 60%. 543 de 60%, ele foldaria 325 mãos. Já se ele tiver abrido o TG e abrir lá os 16, 17% dele, isto significam 205 mãos e 60% agora representa apenas 123 mãos. Portanto, é bom que vocês entendam este universo de mãos para saberem, para entenderem porque é que quando ele está no botão e eu tribetar rei valete suited, eu posso levar call de mãos piores, por exemplo, mas quando ele abre do UTG eu não posso, porque tem muito menos mãos no range dele. Pronto. Ele foldou os mesmos 60%, só que representa, tem impacto sobre outra percentagem e outro número de mãos. Portanto, estas são algumas vantagens sobre usar ranges polarizados ajustando aos jogadores e usar ranges lineares. Outras ideias que eu posso deixar aqui sobre ranges polarizados e ranges lineares. Acho que para usar ranges lineares é necessário ter um pós-flop mais desenvolvido, tá, na minha opinião, uma vez que vai ter que haver bets por thin value, vai ter que haver mais check calls, deixar o range do vilão mais intacto, etc. Ao passo que se vocês usarem um range polarizado, as mãos pós-flop elas ficam muito mais fáceis de jogar. Eu tenho ali o puro valor, que quando eu acertar a maioria das vezes eu vou para 3 streets de valor, e eu tenho o bluffzinho lá em baixo que não me vai meter em muitos problemas, a não ser que eu também acerte algo que realmente é interessante. E por essa razão é que ranges polarizados resultam melhor em microstakes. Essa é outra das razões, tanto pelas qualidades do vilão como pelas nossas qualidades. Naturalmente, quando o jogador joga microstakes, ainda não tem todos os skillzinhos do pós-flop, então, até por uma questão de evitar problemas, fica mais fácil para o jogador profitar usando ranges polarizados do que usando ranges lineares. Pronto, foram algumas das minhas ideias sobre estas vantagens e desvantagens e como é que se constrói uns e outros e etc. Espero que tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida, qualquer acrescentar de conhecimento àquilo que eu falei será muito bem-vindo e estamos aí para vos ouvir. Eu vou consultar aqui no nosso grupinho aqui. Eu vou consultar. Vocês veem aqui o que o Carlos falou. Está aqui na imagem reduzida e tal. Mas vocês veem aqui o que o Carlos falou. E portanto eu agora vou nomear aqui. Começar com esta brincadeirazinha que eu acho muito legal para implementarmos aqui. E eu vou nomear Ora, quem é que eu vou nomear para falar sobre sample das diversas stats? Eu vou nomear o Sérgio Scafruni. Eu vou nomear o Sérgio. O Sérgio vai ter que fazer aqui ou um vídeo ou um post ou whatever sobre as stats principais, seja VPIP, preflop raise, tribet, forbet range, fold para tribet, cbet, fold para cbet. Eu quero que ele faça um post, Sérgio, sobre o que é, quais são as samples que devemos usar para confiar nos números e acima de tudo conseguirmos
uma análise mais pormenorizada dos nossos adversários. Portanto, fica aqui a brincadeira, uma brincadeira séria, que esperemos que dinamize bastante aqui o conhecimento no grupo e que ajude todo mundo. Tá bom? Falou!